Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta. Lei de acesso à informação. Peraí, deixa eu ver só se está gravando. Eu sempre tenho essa mania de verificar aqui. Vamos lá, então. Artigo 21. Agora, a gente vai falar de restrições de acesso à informação. Antes de qualquer coisa, quem está aqui no canal sabe que eu costumo ler todos os comentários que são colocados aqui. E teve uma pergunta muito inteligente de uma colega, que eu até acabei me esquecendo o nome dela, mas eu sei que foi uma moça que me perguntou, sobre uma parte que eu estava dando sobre recursos. E ela me perguntou assim: professor, os recursos que estão previstos aqui na lei de acesso à informação, eu preciso entrar com um advogado? Eu preciso fazer o recurso com um advogado? E a resposta é não, tá bom? Então, respondendo a esta pergunta, eu já tinha, claro, feito lá o comentário, mas eu queria apenas explicar aqui que tudo que nós estamos falando aqui sobre lei de acesso à informação, a gente está falando de um cidadão que está batendo as portas da administração pública com um objetivo, o objetivo de ter acesso a dados, a informações que são de interesse público, que não são sigilosas, que não são pessoais. Então, nestes casos, o pedido é feito sem precisar de um processo judicial, é o que a gente chama de um pedido administrativo. Tanto é que se você me perguntasse assim: professor, a lei de acesso à informação, ela vai estar no edital em que parte? Ela pode estar em qualquer parte do edital, mas é mais adequado que esteja vinculada ao direito administrativo, porque trata-se de uma questão que você vai resolver dentro da administração pública. Isso não significa que, eventualmente, se você estiver descontente com a postura da administração pública, que você não possa, aí sim, depois entrar com uma ação na justiça e tudo mais. Mas os recursos que estão aqui previstos, olha, o recurso que vai para a autoridade superior daquela que deu primeiramente a decisão, esses recursos, ou até mesmo o recurso para a CGU, Controladoria Geral da União, ou até para aquela hipótese de a CGU realmente também negar o pedido e isso ser enviado para a comissão mista de reavaliação, tudo isso é feito pelo próprio cidadão, não precisa de um advogado, tá bom? Então essa informação relevante, a pergunta foi inteligente, porque a gente ouve, né, recurso, pô, mas daí eu preciso de um advogado para fazer esse recurso? Não, não há necessidade, tá bom? Então essa é uma informação muito importante, a pergunta muito inteligente, e por isso que eu estou aqui, em alguns minutos aqui do vídeo, apenas trazendo essa informação. Bom, nós paramos no vídeo passado, então, no artigo 20, e agora a gente vai entrar no artigo 21, ó, preste atenção. Artigo 21, o parágrafo único, artigo 22, artigo 23, 24, 25, 26, 27, são artigos que já foram perguntados em mais de uma oportunidade em concursos. O que isso significa? Claro, eles estão em verde aqui, não é por acaso, eles estão em verde porque eu quero trazer para você um sinal de alerta. Ó, isso aqui já caiu, o que significa? Se já caiu, pode ser que caia de novo, tá bom? Então, voltando aqui, capítulo 4 das restrições de acesso à informação. Aula rápida hoje, hein? Por quê? Porque eu vou precisar gravar mais de uma aula hoje, tá? Só um parênteses, né? Vou precisar fazer isso porque eu fui aprovado lá na prova escrita do Ministério Público, então estou agora estudando para a prova oral do concurso do Ministério Público. Então, claro, fico muito feliz por isso, por ter conseguido a aprovação. A nota, basicamente, existem lá as listas especiais de pessoa com deficiência, pretos e pardos, lista geral, mas a nota, enfim, que precisa ser obtida é sempre a mesma, tá? Então, existe apenas uma concorrência, são 3 concursos dentro de um, né? Então, existe o concurso da lista geral, o concurso da lista especial, pessoa com deficiência, e existe o concurso da lista especial pessoas pretas e pardas. Mas qual é o ponto aqui? Eu estou na lista, estou aprovado, e aí, agora, claro, vou precisar também me dedicar mais, não tem data ainda para prova oral, mas também acho muito legal para quem gosta de mim aqui, para quem torce por mim também, enfim, eu acho que é um ponto muito relevante, né? O que significa que as coisas que eu planto em favor das pessoas, mas até Deus, o universo me trazem de volta também de alguma forma, né? Então vamos lá, artigo 21, não poderá ser negado acesso à informação que é necessária para 2 coisas: tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Então vamos lá, primeiro, quais são os direitos fundamentais? Acho que é uma coisa importante, né? Os direitos fundamentais são aqueles que estão lá na Constituição, mas vamos apenas dar como exemplo aqui, tá?
vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Isso está lá no artigo 5º da Constituição Federal, CF, certo? Pois bem, qual é a grande questão aqui? Não é possível negar o acesso à informação que se relacione com um processo judicial, processo na justiça, processo judicial, em que esteja sendo tratado de um direito fundamental. Também não pode se negar o acesso para processo administrativo em que... O que é um processo administrativo? Dentro da administração pública, um processo que não é um processo judicial. Então também não se pode negar acesso para processo administrativo que verse sobre direitos fundamentais. Tá? Em resumo, né, se eu estiver falando, e qual é o ponto aqui? Né? Se a gente está falando de um processo, então existe um processo na justiça, e para que eu possa, de fato, provar o meu direito na justiça, eu vou precisar que a administração pública me forneça uma informação. Pois bem, nesse caso, a administração pública, sabendo que eu vou usar isso num processo judicial, e que esse processo judicial se relaciona a direitos fundamentais, a administração pública precisa me entregar essa informação. A mesma coisa se eu estiver com um processo administrativo, então tutela judicial ou administrativa, são duas, às vezes a lei, né, ela complica umas coisas que talvez não precisasse, né? Poderia dizer assim, não poderá ser negado acesso à informação necessária para o processo judicial ou para o processo administrativo. Aí ele coloca aqui tutela, aí o cara que já está estudando já confunde com antecipação da tutela, já faz um banzé do negócio e às vezes o cara confunde tudo. Mas aqui entenda que tutela judicial ou tutela administrativa são processos em que se busca uma proteção do poder judiciário, então por isso que se chama tutela judicial, ou uma tutela administrativa. É um processo administrativo em que se busca a proteção do Estado para direitos fundamentais dentro da administração pública. Pois bem, nestes casos não pode ser negado o acesso à informação. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando, então, praticada por agentes públicos, ou a mando de autoridades públicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então, não poderão ter restrição de acesso. Então, veja só, estou dando a título de exemplo, e quem estuda aqui comigo sabe que eu não tenho nada contra policiais, nem nada disso, pelo amor de Deus. Eu tenho contra maus policiais, maus servidores, maus advogados, maus juízes, maus promotores, mas veja, imagine que não é raro que você tenha acusações, e isso por vezes acontece até por parte de jornalistas investigativos. Então eles ficam sabendo que existe uma sindicância, um processo administrativo disciplinar contra um policial, por exemplo, que está sendo acusado de torturar uma pessoa, né, ou várias pessoas. Então veja só, nesse caso, violação de direitos humanos, por exemplo, a tortura. Né? A tortura é um ato de violação de direitos humanos. Então, o Estado não pode se recusar a fornecer, ou ainda, o Estado não pode restringir o acesso a essas informações, porque aquilo foi praticado por um agente público, ou a mando de uma autoridade pública. Então pense num exemplo, estou dizendo aqui, por favor, você está entendendo que eu estou dando a título de exemplo, né? Então imagine que existe um processo disciplinar contra um policial que está sendo acusado de violar direitos humanos. O que é violar direitos humanos? Bater na pessoa, enfim, torturar, esse tipo de coisa. Forjar provas e tudo mais, que não acontece aqui no Brasil, só lá na Finlândia acontece. Então, nesse caso, e veja, não é sempre que acontece, mas acontece, né? Vamos deixar aqui bem claro isso.
Infelizmente, né? Mas veja, imagine que esse policial está sendo acusado, está sendo investigado administrativamente por isso, por esta violação de direitos humanos. Estaria errado o Estado dizer para o jornalista ou para alguém do povo que vai pesquisar aquilo que aquilo não pode ser acessível porque está com alguma restrição de acesso. Então, ó, exemplo, imagine que um policial está sendo processado administrativamente por suposta violação dos direitos humanos. Neste caso, o Estado não pode restringir o acesso a essa informação, tá? Então esse é o ponto. Por quê? Porque a gente está falando de algo muito importante. Veja só, é claro, você vai estudar, você vai ouvir muita... Antes de a gente estudar, a gente ouve muita bobagem, né? Então ouve muitas falas muito mal colocadas, né? Que direitos humanos é só para bandido, esse tipo de coisa que não é exatamente isso, tá? A pessoa que fala isso nunca abriu um livro na vida de direitos humanos para entender o que é que realmente a conjuntura dos direitos humanos trazem. Mas vamos lá, vamos considerar o quê? Que a violação de direitos humanos, ela tem a repercussão, inclusive, internacional. Então, quando o Brasil possui servidores públicos, agentes públicos, pessoas que são pagas com o dinheiro da população, agentes do Estado, que praticam violações de direitos humanos, pode haver, inclusive, uma punição para o Brasil em tribunais internacionais. Então, se você prestar atenção, você vai perceber que existem várias condenações da República Federativa do Brasil, então do nosso país, em cortes de direitos humanos. Condenações para quê? Para pagar indenizações para pessoas que foram vítimas de violações de direitos humanos relacionadas à atuação de servidores públicos. Então isso existe, tá? Então qual é o ponto? Se houver essa violação de direitos humanos, o servidor que está respondendo por aquilo vai ter um processo. Ou vão rodar ali dentro da administração informações sobre isso. Todo mundo pode ter acesso a isso, porque nós estamos falando de algo que é muito caro, e caro no sentido de ser precioso para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, embora existam falhas, a própria Constituição diz que um dos objetivos do país é, claro, proteção dos direitos humanos. Então, veja, não interessa se estamos falando de pessoas que não cometeram crimes ou que cometeram crimes. Veja, não cabe a nenhuma autoridade pública fazer essa violação. A Constituição não autoriza, né, que isso aconteça, tá? Então, qual é o ponto aqui? Tratou-se de violação de direitos humanos, o Estado não pode decretar sigilo, não pode restringir o acesso daquilo, tá bom? Então esse é o ponto. E aí, só para a gente terminar esse vídeo vai ser mais rapidinho mesmo, para daí a gente continuar isso de modo que não canse você também, mas por isso que eu faço com mais cuidado aqui. O artigo 22 diz o seguinte: o disposto nesta lei, na Lei de Acesso à Informação, não exclui, ou seja, não afasta as demais hipóteses legais de sigilo e segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então, olha só, qual é a tradução, se a gente fosse fazer a tradução desse artigo aqui? O que na verdade está sendo dito aqui nesse artigo? Ele diz o seguinte, ó: a gente garante, pela Lei de Acesso à Informação, que as pessoas tenham acesso à informação. Beleza? Tudo bem? Então, é para isso que serve a Lei de Acesso à Informação. As informações ficarão acessíveis ao povo, a qualquer pessoa. Só que tem uma coisa. A gente já viu que a própria Lei de Acesso à Informação, por vezes, restringe esse acesso. Como que ela faz isso? Ela faz isso dizendo que aquele documento pode prejudicar a segurança da sociedade ou a segurança do Estado,
ou ela restringe o acesso dizendo que aquele documento ou aquela informação tem relação com algo pessoal de algum servidor. Então qual é a grande questão aqui? Mesmo assim, a própria lei de acesso à informação diz o seguinte, ó, se não for por segurança da sociedade, segurança do Estado ou coisas pessoais, a informação precisa ser dada. Só que aí o próprio artigo 22 agora acrescenta algumas coisas. Só que veja só, as informações precisam ser dadas, mas a gente precisa se lembrar de que existem processos que correm em sigilo ou segredo de justiça. Então, essa é a primeira coisa. Então, ó, sigilo ou segredo de justiça. Ou ainda, a gente tem situações de segredo industrial. De pessoas que tenham relação com o poder público. Então veja só, como que isso aqui poderia ser perguntado e por que eu estou fazendo essa tradução para você? Porque veja só, se porventura você tem uma situação de um processo que está tramitando em segredo de justiça, então por exemplo, uma ação de divórcio, uma ação de guarda, uma ação de adoção, todas essas ações, elas tramitam em segredo de justiça. Então, por mais que a lei me dê direito de acesso à informação, as informações de um processo que estão sob sigilo não serão trazidas ou não serão apresentadas para quem está pedindo com base na lei de acesso à informação. É como se eu dissesse o seguinte, de um outro jeito para você. A lei de acesso à informação pode muito, mas ela não pode tudo. Por quê? Porque questões que estão em sigilo ou segredo de justiça, a lei de acesso à informação não vai mandar que o Poder Judiciário apresente essas informações simplesmente porque a lei quer que todo mundo tenha acesso a tudo. Não, tem algumas coisas que ficarão sim sob sigilo. Outra coisa, também a gente não pode se esquecer de que existem coisas que têm relação com o segredo industrial. Então pensa o seguinte, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, tem uma parte do capital particular, mas tem uma parte do capital que é pública. A Petrobras desenvolveu uma tecnologia para perfuração para se alcançar o pré-sal. Pois bem, eu não posso, com base na lei de acesso à informação, pedir para a Petrobras me explicar como que ela fez isso. Porque isso tem a ver com o segredo industrial. Então esse é o ponto. Então olha só, eu vou colocar aqui de outro jeito, ó. A lei de acesso à informação pode muita coisa, mas não pode tudo. Ela, vou até colocar, mas não pode tudo, pois não se aplicará para casos de sigilo ou segredo de justiça ou para casos de segredo industrial de pessoas que tenham relação com o poder público na exploração direta de atividade econômica. Então, por exemplo, estou falando para você da Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Então, qual é a grande questão aqui? Já estamos indo embora para depois fazermos outros vídeos aqui, sem pressa, com calma aqui com você. Qual é a grande questão? A lei de acesso à informação pode dar para o cidadão muitos acessos, mas mesmo assim precisam ser respeitados. Sigilo ou segredo de justiça ou segredo industrial nessas situações de entidades que tenham relação com o Estado e tudo isso relacionado à exploração da atividade econômica, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por alguém que tenha relação com o Estado, tá? Então, isso é o que trazem os artigos 21, dizendo que não se pode negar acesso à informação se nós estivermos falando de uma questão para a tutela judicial ou tutela administrativa. Não pode ser colocada restrição de acesso, que é o que está no parágrafo único. Não se pode ser colocada restrição de acesso
a informações ou documentos quando essas informações ou esses documentos tratarem de violação dos direitos humanos. E aí, a última coisa, que é o artigo 22, é a de que a lei de acesso à informação pode muita coisa, mas ela não pode tudo, pois ela não vai se aplicar para casos de sigilo ou segredo de justiça e também não vai se aplicar para situações de segredo industrial. Essas anotações de tudo isso estão lá no Base Jurídica, que é a minha parte paga. Se você entrar lá, você vai ter acesso às anotações que eu faço nas aulas, a questões comentadas por mim em vídeo. A gente está montando agora uma nova série de questões, mas eu faço lá as questões, coloco as questões e depois corrijo essas questões em vídeo. Além disso, temos lá aulas de aprofundamento de alguns assuntos que são mais difíceis, que são mais pesados. Além disso, a gente tem agora aulas de atualizações legislativas. Então, às vezes a pessoa estuda e a lei foi alterada e a pessoa não sabe. Então, a gente faz atualizações legislativas, temos lá algumas aulas de atualizações legislativas, temos aulas de processo civil, processo penal, direito constitucional, que não estão aqui na plataforma. E além disso, além de tudo isso, temos aula agora de português, já temos lá 2 vídeos muito bons de português e outros vídeos ainda serão colocados. E, além disso, mais adiante nós teremos também aulas de matemática. Qual é o grande ponto? Você pode entrar pagando um valor que realmente você não deveria pensar nem por 2 segundos para entrar, que é o valor de R$20 por mês. Você paga R$20 por mês para ter acesso a todas essas informações e, além disso, você ainda tem acesso a um grupo de WhatsApp e nesse grupo eu respondo as suas perguntas. Você coloca lá a sua pergunta e eu respondo as suas perguntas. Então, a gente tem lá já várias e várias pessoas, nós temos centenas de pessoas dentro da turma anual e da turma mensal, que o conteúdo é o mesmo, não muda, e o valor é o mesmo de R$20 por mês, e as pessoas estão também dentro do grupo do WhatsApp. Então, e claro, se você não quiser entrar no grupo, mas quiser me fazer uma pergunta lá na própria área das aulas do aluno, né, existe também um espaço lá para você fazer as perguntas e eu, de tempos em tempos, vou lá e respondo a essas perguntas também. Então, o que eu gostaria de convidar você é para você entrar. O melhor dos cenários, ou o melhor caminho, na minha opinião, é você entrar no plano anual, porque você tem uma vantagem relacionada à sua prova de oficial de promotoria, que é a seguinte: antes da prova você receberá também lá dentro da plataforma uma super revisão antes da prova, mais ou menos aí 10 dias antes da prova. Esse conteúdo da super revisão, depois eu, claro, vou vender antes da prova e tal, mas se você entrar no plano anual, você vai ganhar isso. Então, acho que é bem vantajoso para você e eu tenho certeza, as pessoas que estão lá, a maior parte ou a esmagadora maioria das pessoas que estão lá, as pessoas gostam do conteúdo. Como é o conteúdo, professor? É muito diferente do que está aqui? Não. O conteúdo é exatamente esse. A aula, a dinâmica da aula é exatamente essa aqui. Um documento no Word, acrescentando informações, explicando o meu rosto aqui do lado. Mas o principal, e eu acho que é isso que eu quero oferecer aqui, é aula raiz, aula com conteúdos que você consiga acompanhá-los assistindo às aulas, olhando as anotações, sem precisar de mais outras coisas depois. Sabe por quê? Porque quando você tem assim, olha, a gente vai ter também uma... veja, eu gosto muito de mentoria, mais para frente até... eu vou oferecer aí um plano de mentoria para quem já está lá no Base Jurídica e aí eu vou fazer o meu acompanhamento pessoal com alguns alunos, eu vou selecionar alguns alunos para que a gente possa fazer esse acompanhamento, mas veja só, o que por vezes acontece, você pega aí alguns cursos, primeiro, eles não sabem quem é você, essa é a primeira coisa, eles não vão... colocar o WhatsApp do professor, número do telefone pessoal, se quiser ligar, se ele quiser me ligar, não estou dizendo que é para me ligar, tá, por favor, mas assim, se a pessoa quisesse me ligar, ela conseguiria, porque o meu número está lá, acessível. É claro que eu só respondo perguntas do WhatsApp, mas qual é o ponto? Eu sei quem é o aluno, eu converso com ele. Às vezes, a pergunta do aluno, por vezes, pode até gerar uma aula, como já aconteceu em algumas oportunidades. Eu até falo depois, olha, essa aula aqui surgiu por conta de uma dúvida muito interessante que um aluno teve e eu resolvi gravar uma aula, porque isso poderia estar também nebuloso na cabeça de outras pessoas. Mas veja, qual é o grande ponto?
Você só precisa oferecer coisas a mais, tipo mentoria, tipo podcast, tipo materiais em PDF aí que ninguém vai ler, de 200, 300 páginas por aula, ninguém vai ler isso. O que o cara quer é sentar, aprender, conseguir revisar e olhar as questões. Porque é isso que vai fazer a pessoa ser aprovada. Às vezes, esse excesso de coisas, eu já falei em algumas outras oportunidades, isso cansa o aluno, coloca o aluno na condição de estar sempre devendo, de estar sempre atrasado, de estar sempre estressado. Isso não é bom, tá? Eu sei disso porque eu também estou estudando, né? Como eu falei, estou agora na fase oral do concurso do Ministério Público. Então, o que eu digo para você com muita tranquilidade é: a gente precisa de muito mais voltarmos para a essência do estudo do que acrescentar coisas que são só mera perfumaria e sem saber quem são os alunos. Porque veja, eu posso ter um número elevado de alunos, são mais de 200 alunos, agora posso dizer sem nenhum problema aqui, mas essas pessoas sabem quem eu sou, conversam comigo, sabem que eu sou uma pessoa real, sabem que eu sou uma pessoa que se você tiver uma dúvida, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou te responder. Se for o caso, gravo um vídeo até explicando. Então, esse tipo de proximidade você não vai ter em outros lugares. Então, esse é o grande ponto, tá bom? Então, se você quiser entrar, o convite está feito, o link está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!